Aí falou assim, questão de abundância ou não de água. Para mim é eficiência, é produzir bem. O que encaixa? A aptidão agrícola para mim ela é fundamental e mais importante que isso. A aptidão agrícola e a aptidão do produtor rural. O lugar que eu vi de forma mais eficiente a pecuária foi ele aceitar a questão pluviométrica dele, que é uma média baixa. Sim. E ele falou, pronto, eu preciso lidar com isso. Não adianta eu ou qualquer um que for dar assistência, se ele não colocar o dono para trabalhar, tá errado, porque não tem como, é ele que vai pagar, é ele que vai executar. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mesa Rural Podcast. E hoje a gente tem um grande prazer de receber aqui Lucas Costa. É um nome de referência aqui na região, amigo meu, pessoal, um cara gente boa pra caramba. Já temos já um tempozinho de caminhada junto. Só uma breve introdução. Lucas, ele é engenheiro agrônomo, formado em 2004, mestre, doutor e pós-doutorado em zootecnia, com ênfase em administração e nutrição animal. Ele é ex-secretário de Agricultura do Estado da Bahia, produtor rural tradicional, vem das suas origens de Miguelão, que logo também, Miguelão, por favor, vem aqui para a gente conversar um pouquinho. E Lucas, seja muito bem-vindo. Aqui é o espaço para a gente poder bater um papo mesmo e é isso aí. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando aqui com todo mundo. A gente vem do campo, né? Como você mesmo falou, meu pai tem uma vida há muito tempo, né? Como produtor de leite, como produtor rural. Eu fiquei muito feliz em fazer parte da secretaria também, por ter ajudado esse setor que me ajuda tanto, faz parte da minha vida. Tá aqui do lado de dois amigos, né? Eli e Doval, né, que a gente vem acompanhando, tem feito um excelente trabalho aqui dentro dessa fazenda. Ele como técnico, né, um zootecnista, com mestrado, doutorado também na área, né, ajudando muito a Itapetinga a crescer cada vez mais, já que sabemos que aqui tem uma aptidão pecuária espetacular. É isso aí, que bom, a gente agradece muito. E Lucas, você já tocou no assunto, nós vamos falar logo sobre ele, que eu acho que é um assunto que não tem como fugir. Recentemente você esteve como secretário durante 1 ano e meio, não foi? 2 anos e meio. 2 anos e meio, perdão. 2 anos e meio como secretário de Agricultura do Estado da Bahia. Fala um pouquinho pra gente, porque eu acompanhei um pouco, apesar da distância, acompanhei um pouco sua passagem pela secretaria. E eu fiquei muito admirado, assim, com toda a diversidade que eu pude conhecer que tem na Bahia. Eu acho que você já devia conhecer mais até do que eu, mas a diversidade que você encontrou, fala um pouquinho pra gente disso, porque assim, a gente muitas vezes enxerga a Bahia muito limitada de produção. Só que não é essa a realidade, não é? Muito pelo contrário, né? A Bahia eu considero um país, né? A gente é do tamanho da França, né? A gente tem climas aqui completamente diversificados pela Bahia como um todo. Há 20 anos atrás, vamos botar uns 30 anos atrás, a Bahia não era um produtor de grão com intensidade. O Oeste veio e criou uma tecnologia de produção no Oeste, que inclusive eu tenho muito orgulho de falar isso, até pela Bahia ter crescido muito com relação a isso, a produção de grão. A gente vê o seguinte, a gente criou uma tecnologia completamente diferente. Por exemplo, a gente foi no Nebraska, nos Estados Unidos, comparar um pouquinho o que é feito no Oeste, o que é feito no Nebraska. A gente está na frente, né? Nenhum estado, nenhum país conseguiu fazer o que a gente fez no Oeste. Os professores estudaram bastante, uma terra extremamente arenosa, que na época, há 30, 40 anos atrás, a turma já achava praticamente impossível produzir. Aí veio com o advento do Cerrado, em Mato Grosso, Goiás, produzindo muito forte. Só que as terras do Oeste eram ainda diferentes. E quando a gente começou a produzir com intensidade, hoje, inclusive, nesse ano, a gente bateu a maior média de produtividade do país no Oeste, em produção de soja. Por hectare? Por hectare. É a média do país. Eu ainda secretário, eu acho que essa vai para minha conta ainda. Né? Aí a gente conseguiu e a gente vê um advento muito grande ainda. A gente não explorou, praticamente explorou mais ou menos a metade das terras do Oeste, terras agricultáveis, lembrando que os produtores respeitam o Código Florestal Brasileiro, que é o o código mais restritivo do mundo,
E mesmo assim, quando você olha as imagens do CAR, a gente respeita, a gente faz toda a situação acontecer, a maioria dos produtores, e deixando claro que a gente só explorou praticamente a metade das terras do Oeste. E não exploramos ainda o aquífero Urucuia, né, que praticamente a gente usou entre 5% e 10% da capacidade de irrigação que a gente tem no Oeste. Está limitado por uma questão de energia, né? Mas você fala energia elétrica mesmo, né? Energia elétrica. E o governo vem trabalhando muito forte para sanar essa deficiência, né? E eu acredito que o Oeste vai explodir ainda de produção, né? Só para você ter uma ideia, a Nigéria, que foi um dos países que procurou a gente lá na época da SEAGRE, ela tem a população do Brasil, 200 milhões de habitantes, e produz de alimento o que o Oeste Baiano produz, né? O que só o Oeste Baiano produz, isso. Ele produz em todo o país. Todo o país. E estão precisando expandir e procurando a tecnologia do Oeste para tentar expandir lá na Nigéria. Fora isso, a gente tem o Vale do São Francisco com a produção de frutas espetacular, sim. Caprino e ovino, precisando de algumas demandas. A gente até estava trabalhando muito forte nessa cadeia produtiva, já que a Bahia é o maior detentor, né, do rebanho nacional. A gente tem a maior quantidade de caprino e ovino do país. Né? Então, a gente precisa organizar essa cadeia produtiva. Aqui em Tapetinga mesmo, a Alessandra vem fazendo um trabalho espetacular com cordeiro, né? Então, a gente precisa reunir a turma dessa cadeia produtiva, porque aqui mesmo você viu, né? A gente fazendo a questão do boi vivo, a turma pedindo sempre caprino e ovino, caprino e ovino. É uma demanda mundial. O primeiro né? ponto do boi vivo sempre lá para os países árabes era: tá, a gente compra o boi, mas e caprino? E ovino, vocês têm? Será que não tem como colocar? O mercado está aí, né? Completamente aberto. Eu considero, inclusive, ilimitado, porque a questão árabe aí compra a quantidade que você tiver. E a gente precisa organizar essa cadeia produtiva. E falar a gente agora como produtor. Sim. Né? As questões, por exemplo, você vê aqui em Eunápolis, aqui do lado, a maior produtividade do mundo de eucalipto está aqui na Bahia, né, em Eunápolis. A gente, como eu estava falando, Vale do São Francisco também com fruticultura, uma demanda espetacular, qualidade de manga, de uva, coisas que assim, a gente só vê ali, né? Sim. E a gente precisa explorar ainda mais essa situação. Os vinhos, principalmente os espumantes lá, sendo considerado entre os melhores do mundo. O vinho nem tanto, mas os espumantes sim. Sim. Né? E a Chapada Diamantina é um espetáculo, né? Batata, culturas com valor agregado espetacular, né? Assim, você vê a produção de uva agora, de vinho, né? O progresso entrando aí na vinicultura de uma forma espetacular. Por quê? Por uma questão de déficit hídrico, começou, em vez de plantar batata, começaram a plantar uva. E conseguiram entender que o vinho da Chapada também se prontifica a ser um dos melhores do mundo. Então... Mas lá é vinho ou espumante também? É vinho, né? Na Chapada, vinho. No Vale do São Francisco, espumante. Sim. Então a gente consegue trazer, eu conversei até com a turma de Portugal, e eles falaram comigo que não perde para lugar nenhum no mundo, né? A gente vê também produção até de lúpulo na Chapada, da própria condições espetaculares de produção. Aqui na região sudoeste, Tapetinga, a gente tem que intensificar cada vez melhor a pecuária nossa. Os Resende agora vêm com a fruticultura, a gente fez até, eu acho que você estava presente lá também num dia de campo, onde a gente trouxe a Embrapa aqui e certificou que a fruticultura se encaixa em Tapetinga também, né? Lembrar sempre, com essa quantidade de água que a gente tem do Catolé, a gente pode explorar culturas de valor agregado maior. A fruticultura ela emprega em torno de 4 a 5 pessoas por hectare. Fora que a rentabilidade também por hectare ela é muito maior do que a pecuária, né, na fruticultura. Sim. A gente esteve aqui recentemente com o Matheus Azevedo e ele trabalha especificamente com a agricultura, assim. E ele trabalha muito com fruticultura. E ele trouxe um dado interessante. Ele foi com a fruticultura bem trabalhada por hectare e irrigado, né, obviamente, traz lá na casa dos quase 4 mil reais mês líquido. Por hectare. Por hectare. Então, se você comparar com a pecuária, é um valor... Não dá nem para comparar. Não né? dá. Não dá. Né? A gente fez uma coisa aqui, tipo, com uma pecuária muito bem feita, em áreas com uma tecnologia muito, muito grande,
Tem gente fazendo R$ 1.200, R$ 1.300 por hectare. E tem que estar muito bem. Não, muito bem. Alicate mesmo teve aqui, ele falou os números dele pra gente e foi nessa casa. 1.200, mais ou menos, foi ele, né? Foi. R$ 1.200 por hectare. Tem que estar muito bem para fazer isso. Agora, Lucas, com toda essa potencialidade baiana ou também nacional, como a gente tem percebido, vem batendo recordes atrás de recordes, principalmente na produção de grãos. Só que para o produtor que trabalha com a base alimentar sendo os grãos, a gente não tem um efeito, digamos assim, de redução de preço, só aumenta. Eu queria que você colocasse essa situação para a gente, o porquê aumenta a produção de grãos, mas esse custo da aquisição da matéria-prima também tem ficado muito elevado. Essa é uma excelente pergunta, inclusive, né? Por quê? O que tem acontecido com a gente? Eu brincava que eu falava isso o tempo inteiro, né? E a gente tem que continuar falando. Mais da metade das exportações baianas vem do agronegócio, né? Então a gente depende do mercado internacional. Esse aumento do dólar, essa demanda internacional, é ela que está mandando no preço dos grãos. E não só a produção nossa. E quanto mais a gente produz, mais mercados a gente alcança. A gente está A China, inclusive, está importando boa parte desses grãos estaduais e nacionais também. Essa relação Brasil-China tem que ser cada vez melhor, né, para que a gente consiga alcançar. O grande problema nosso ali, que eu acho aqui na Bahia, que é o que eu tentava trabalhar muito forte, e graças a Deus a gente conseguiu alguns êxitos, é que a gente não seja um exportador puramente de commodities, né? Que a gente consiga agregar valor à produção nossa. Como? Produção de carne, de proteína de origem animal, para mim é uma das principais. Frango, suíno, bovino, leite, né? Os lácteos em si. A gente ainda produz um leite que precisa melhorar muito em qualidade, para que a gente alcance alguns mercados que a gente não alcança ainda. Tá aí a Leitíssimo, né? Um excelente leite e que alcança mercados no país inteiro. A gente já visitei 2 vezes, tá? Você foi até comigo em uma das... Espetacular o sistema deles. E você viu o seguinte, ele não consegue atender a demanda, né? Então, quando se fala de preço de grão, quem tem mandado nos preços de grãos não é o mercado interno, e sim o mercado externo, né? A gente tem operado em alta aí com questões de exportações, e quando a gente vê o preço do dólar subindo, significa que o preço do grão vai continuar alto, o preço do boi vai continuar alto. O preço do leite que tá rateando ainda um pouco aí, viu, Lutz? A turma aí da Vaca, da Betânia. Lutz, Girão, o rapaz ali da Canaça, que eu esqueci o nome dele. O Lelo, né? O Lelo também. A turma tem que... O Pete, né? A turma tem que ajudar a gente aí, né? Crescer um pouquinho mais esse preço aí. É lógico que tem um limitador muito forte, né? O mercado nosso dos lácteos, ele é um mercado interno ainda, né? A gente não consegue ainda sobressair com relação a isso. O que a gente está vendo é, devido à seca agora, uma queda na produção e uma expectativa de aumento no preço do leite, né? Já vem aumentando, a expectativa nacional é essa, né? A gente tem passado por um momento aqui na região, eu queria até citar um pouquinho essa questão da seca, né? Só para deixar claro aqui, a questão dos grãos, para responder de forma bem efetiva, é uma questão internacional. Certo? Então a demanda da China continua crescente, a demanda internacional continua crescente, enquanto o dólar estiver desse preço aí, a gente não vai ver muita queda no preço do milho. A gente conseguiu ainda, essa vem para minha conta também, através da SEAGRE, uma equalização dos impostos, né? Isso aí vai ajudar muito a crescer a produção de milho no Oeste, né? Queria mandar um abraço até para a turma do Oeste, a IBA, a BAPA, que fizeram uma cartinha, mesmo eu estando fora da SEAGRE, agradecendo. O empenho foi nosso em conseguir, o governador entendeu que seria positivo, e hoje, por exemplo, o que a Bahia processava, quando você tirava o milho aqui da Bahia, você pagava em torno de 12% de ICM, né? Hoje você paga, equalizou, tá igual o Sergipe, e a gente paga em torno de 2% só. Aí você fala assim, pô, Lucas, vai favorecer a tirar o milho do mercado? Não, vai favorecer o povo não ter medo de produção de milho. Porque qual é o problema nosso? O milho não é igual à soja. A soja a gente já tem uma demanda, já tem um maquinário, já tem uma capacidade de processamento muito forte. O milho a gente não tem. E às vezes o produtor ele tem que escoar o milho para fora. E o que acontecia com a gente? A gente tinha dificuldade nisso. Agora, com essa equalização vai melhorar muito.
Com relação à seca aqui na Itapetinga, a gente tem que deixar muito claro que é o seguinte. A gente precisava ver uma média histórica de pluviosidade em Itapetinga. Quando eu fui ao Ceará, a gente aprende muito com essa turma lá, porque eles têm uma situação pior do que a nossa, na maioria dos casos, né? A gente tem regiões da Bahia que são iguais, mas, por exemplo, aqui a gente tem uma região mais privilegiada. E o lugar que eu vi de forma mais eficiente a pecuária foi ele aceitar a questão pluviométrica dele, que é uma média baixa. Sim. E ele falou, pronto, eu preciso lidar com isso. Né? É uma média baixa e concentrada, né, em uma determinada época do ano. E mais importante que isso, a média baixa, o processamento da forrageira dele lá, ele não conseguia produzir nem o braquiária, né? Ele produzia capins com uma aceitabilidade mais baixa das questões hídricas dele, e ele entendeu que não dava para criar bovino de forma eficiente. Ele começou a criar búfalo, né? E hoje é um dos maiores produtores de queijo de búfalo do Ceará. E está super bem. Foi um dos caras que eu vi trabalhar de forma mais eficiente na pecuária. Ele entendeu as dificuldades dele e aceitou. Entendeu? O que eu vejo aqui em Itapetinga, às vezes, é a turma esquecer da seca. Ano passado foi um ano excelente. Foi um dos melhores anos dos últimos 30 pluviométrico aqui na Bahia. Foi bom mesmo. Ano passado foi fantástico. Ninguém pode reclamar, né? Foi um ano bom pra caramba. Agora, a turma esqueceu. Entendeu? Esqueceu que tem seca. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, espera que um ano vai ser igual ao do ano passado. E se você olhar a média histórica de índice pluviométrico aqui em Itapetinga, ele oscila mesmo. É comum. Entendeu? O que a gente tem que entender é trabalhar de forma eficiente com essa questão da chuva. E eu acho que o produtor que parar de reclamar da chuva e começar a fazer o processo dele acontecer, esse produtor vai ser mais eficiente no processo. Está aqui ali de uma região que tem um índice pluviométrico bem abaixo da nossa, né? E eu acho que seu pai entendeu o que ele precisava fazer e vem trabalhando. O mais certo lá é a seca. Inclusive lá agora tá seco, mas tá normal. Aqui tá seco e assim já tem algumas pessoas um pouco desesperadas por falta de pasto ou por falta de reserva alimentar para os animais. E uma coisa que a gente viu, né, inclusive com o professor Paulo Bonomo, né, lá da UESB, que aí quando você pega o índice pluviométrico, não só daqui, como da Bahia como um todo, ele é cíclico, né? A turma fala assim, chove menos, chove... Não, às vezes é o seguinte, a gente necessita de mais água agora. Por quê? A gente tem mais gente, a gente tem mais boi por área, né? A gente precisa de mais água, né? Então, a quantidade de chuva é outra coisa. Os rios estão mais com uma capacidade menor de reservação de água. Por quê? Porque a gente assoreou a maioria deles. Né? Então, a gente tem uma dificuldade maior com retenção de água nas fazendas, né? Isso, para mim, é o mais grave, né? A gente não vê variação até o momento, não sei se ali tem outros dados aí, mas pelo menos quando a gente via na SEAGRA, a gente vê oscilação ano a ano. A gente não vê queda do índice pluviométrico. Não. Entendeu? A gente não vê. Aí você vê assim, mas antigamente esse rio durava mais tempo. Aí você olha, o rio está assoreado. Entendeu? O grande problema nosso, na maioria das vezes, é essa situação. E outra coisa, a gente tem uma demanda maior, porque a gente tem colocado mais bovino por área. Então isso causa... É lógico, um bovino ele consome em torno de 40, uma vaca de leite 80, 120 litros de água por dia. Né? Então, quando você faz a conta, você precisa de mais água. Então, a seca é mais sentida agora, né, do que antes. Essa seca desse ano, a que nós estamos passando aqui agora, que não começou agora, né? Ela começou lá em janeiro, final de janeiro para fevereiro. E ela vem se estendendo até agora e assim... A gente faz um comparativo realmente com o ano passado, como você falou. Ano passado a gente usou o volumoso no coxo durante 15 dias. Entendeu? E foi uma coisa assim, por um momento que a gente estava com muito animal em ordenha e tal, precisou para dar uma complementada, mas logo em seguida suspendeu e tal, porque realmente não tinha necessidade mais. Esse ano a gente já está usando desde fevereiro. Já vem usando e assim, a gente começa a ver uma procura muito grande por volumoso, por compra de volumoso, e isso assusta. E eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente hoje também estão preocupadas com isso aqui na região. E é a preocupação, porque assim, hoje em dia, antigamente você falava assim, vou comprar uma fazenda. Dificilmente você perguntava se tinha rio, não era? Dificilmente. Tem açude? Não, açude bom resolve. Hoje não, hoje em dia primeiro tem rio. Qual é o rio? Deixa eu ver como é que é.
Pega nem que seja uma beirinhazinha de rio, todo mundo quer. E hoje em dia, fazenda que não tem rio, que não tem uma água, que não tem um poço artesiano bom, que não tem... Poço artesiano é complicado, né? Mas que não tem um acesso à água bom, isso dificulta muito a produção. Não é isso? Eu concordo. Eu acho o seguinte, a turma hoje tem valorizado cada vez mais, né? A gente brinca que fazenda boa é que tem 2A, né? Acesso e água, né? Então tem que ter esses 2As aí que funcionam muito bem. Mas o que a gente tem visto é que o produtor, principalmente aqui na região do Val, a gente acompanhou muito isso durante a faculdade, né? Ele acompanhando, fazendo, inclusive, um dos projetos que foi Paulo Walter, que acabou tocando, né? Quem escreveu foi a gente, né? De fazer um diagnóstico dentro das fazendas, a gente via que tinha pouca preocupação com a reservação de alimento, né? E a gente precisa entender melhor isso aqui em Itapetinga. A turma começou a usar um pouco mais de concentrado, né? A gente entende que isso aí passou a ser Itapetinga eu posso falar até uns 10 anos atrás, você praticamente não ouvia falar muito em arraçoamento de gado. Devido ao advento do Oeste, inclusive, a gente tem grão na Bahia hoje. Então a gente começou a usar um pouco mais de grão no nosso bovino, né, que era um bovino que a gente vai falar, o bovino verde, aí a gente começou a falar bovino verde e amarelo, né, porque vem com milho aí, vem somando uma agregação, uma eficiência melhor, tanto em produção de leite quanto em produção de carne, né. A gente tem visto que quem tem utilizado um pouco de farelo, principalmente de forma estratégica, tem ido muito bem. Então, o que a gente tem visto é que o volumoso é o que tem faltado um pouquinho para a turma aqui, entendeu? Assim, a gente precisa criar em Itapetinga uma eficiência em produção de volumoso e entender o déficit hídrico que a gente já existe, entendeu? Pelo menos, eu ouço meu pai falar desde que eu nasci, para dizer, vem a seca. Inclusive tem uns vídeos lá em casa super interessantes, de 1980 e pouco, uma seca absurda, entendeu? Assim, aqui em Itapetinga. Então é comum. Entendeu? A gente precisa aprender a lidar com isso. Se vier um ano igual ao do ano passado, ótimo, maravilhoso. É o que você falou. Teve fazenda minha que eu não tenho nem volumoso em coxo, né? Mas a gente já estava preparado para isso. Já. Né? Agora, assim, a questão que todo mundo se pergunta e assim, a gente se pega muito é qual é a melhor forma de se preparar para isso? Você, pela sua experiência mesmo, você acha que... Porque assim, eu falo às vezes com algumas pessoas, eu falo, não, gente, a gente tem que fazer uma reserva. Mas de que forma fazer essa reserva? Vamos lá. Por lugar de corte, eu não teria muita dúvida em falar, não. Eu acho que o pastejo diferido é a melhor opção. Sabe? Assim, eu não acho que talvez aqui no momento uma cana, silagem, para o gado de corte não é o que eu mais recomendaria. Já que Itapetinga se prontifica com fazendas maiores, né? Com áreas de terra relativamente extensas, né? Eu achava as terras aqui grandes, né? Depois você vai para o oeste e fica tudo pequenininho, né? Mas para a pecuária são terras consideradas de média a grande, os pequenos também fazem parte, mas na grande maioria, então eu acho a melhor opção aqui para o corte, o pastejo diferido. E para o leite, quem não tem água em abundância, a cana tem sido uma excelente opção, né? Lembrar sempre que cana, na maioria dos casos, mais uma vez, não se trata cana aqui, aí você chega normalmente em mato competição muito forte, falta de adubação, áreas erradas escolhidas para o plantio de cana, né? Então a gente tem outros problemas que a turma até quer fazer, mas escolhe e não cuida, né? Outra opção que vem com um amigo aí, o Luciano, que tem feito um trabalho muito bacana e já difundiu, né? A região já tem a tecnologia difundida, é a palma forrageira, mas eu considero a palma forrageira não uma opção para seca. Eu considero a palma forrageira uma opção para você diminuir custo com arraçoamento de concentrado. Eu tenho usado isso muito dentro da fazenda nossa. Milho está muito caro, usa palma, né? E a gente tem feito, lembrar sempre, não é uma substituição. Quando a gente entra com a palma na composição da dieta, você diminui o milho, né? Que ela é energética, o milho também, e aí a gente acaba formulando a ração praticamente sem milho, quase nenhum. E aí a palma é uma das opções. Mas para volumoso, eu acho a cana, e quem tem opção de irrigação, o milho tem sido um espetáculo. A gente tem feito experiências com sorgo em sequeiro, mas depende muito do índice pluviométrico. E aqui, como tem bagunçado muito o sistema de plantio aqui nosso, ano passado, por exemplo, eu plantei em fevereiro e foi bem.
Esse ano eu plantei em fevereiro de novo e foi mal. Mas aí você não garante. Você planta, se vier bem, ótimo. Se não vier, o professor Fabiano plantou, Éder, se eu não me engano, plantou também. E o sorgo, quando a gente escolhe os momentos, quando a gente acerta o momento da chuva, tem sido uma opção muito boa. Mas para ter certeza, a cana bem tratada, ela tem conseguido alguns desempenhos aqui importantes aqui em Tapetinga. Quando eu falo importante, você chega a 60 toneladas por hectare, 80, e a cana de 100, né? Então você consegue manusear bem e é uma opção muito boa para seca. Ô Lucas, eu acho interessante colocar para o nosso público o que é diferimento de pastagem. Nada mais é do que uma área diferida ou reservada no período das águas para a produção de matéria seca mesmo, e fica essa área reservada para o período mais crítico do ano. Pode estar usando uma suplementação mineral, proteica, para estar complementando essa palhada, né, que está, digamos, bastante fibrosa, e com isso conseguimos manter ou quem sabe ainda ganhar uma besteirinha com os animais de corte. E aproveitando a oportunidade, tem até uma pergunta de Iali. Foi. Vamos a pergunta dele. Ela já foi mais ou menos respondida aqui, mas assim, vamos contextualizá-la de uma forma melhor. Vou ler a pergunta aqui. A pergunta é direcionada a Lucas. Como pecuarista e agrônomo, ele, no caso você, enxerga algum cenário favorável para exploração agrícola em áreas relativamente pequenas, entre parênteses, sem abundância de água, em nossa região? Qual seria o passo a passo para tornar essa área pequena em área útil produtiva? Qual seria o caminho e onde e com quem buscar esse apoio? Que eu acho que assim, eu conheço, a gente com essa situação do podcast, a gente está conhecendo várias pessoas espalhadas pelo Brasil, e essas pessoas elas falam mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho uma área pequena, minha família tem uma área pequena, eu gostaria de trabalhar nessa área, eu gostaria de tornar produtiva. E é mais ou menos a mesma coisa. Mas você enxerga, por exemplo, uma área pequena, como ele falou, com a escassez de água, com um potencial agrícola? Eu enxergo sim. Agora outra coisa. Vamos nomear melhor a situação aqui. Vamos lá. Vai lá. Primeiro, para mim não existe área pequena. Existe área ineficiente, que é pior. Sim. Certo? Quando o cara, por exemplo, eu fui em Conquista, em Vitória da Conquista, eu não sei se a turma vai considerar a produção agrícola. Eu considero, né? 1 hectare de terra, deve ser, a turma deve falar, é pequena. Só que o cara produz cogumelo. E eu acho que ganha mais dinheiro do que um monte de área gigantesca aqui em Tapetinga. Para mim, o produtor tem que ganhar dinheiro. Sim. Não interessa se... O que muda para mim de uma área maior e menor é margem. Né? Você ganha um pouco mais numa área maior, você é mais eficiente às vezes numa área menor, mas a quantidade de dinheiro numa área maior você acaba sendo maior do que uma área pequena. Então, eu não acho áreas, não gosto nem do nome, por exemplo, assim. A turma falava agricultura familiar. O que é uma agricultura? A sua agricultura é uma agricultura familiar. Você concorda comigo? A minha também. Entendeu? Uhum. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que buscar sempre eficiência. Quando você fala de agrícola, pelo que eu entendi, tira a pecuária e vamos para culturas, né? Uhum. A gente tem culturas aqui que trabalham muito bem sem irrigação. Uma delas, a mandioca. Só que qual o problema de Tapetinga em si? Tem muito, hoje mudou as nomenclaturas, mas eu ainda sou antigo na academia, então eu vou chamar de neossolo, né? Os neossolos, né? Que são muita pedra, pouca profundidade de solo, e aí tendo dificuldades, às vezes, em produções de algumas culturas. Mas você tem culturas extremamente resistentes à falta d'água. Uma delas que eu considero espetacular, a mandioca. A gente tem o hábito de comer farinha, tem o hábito, a mandioca tem funcionado muito bem, inclusive para nutrição animal, né? Tem muita gente utilizando. Muito mesmo, por sinal. E até a pitaia aí, que está crescendo com valor agregado espetacular. Até para exportação, né? A pitaia, antigamente ninguém falava fora do Brasil, assim, quer dizer, em regiões mais frias, mas hoje em dia a gente começa a ver assim, a demanda por ela, né? Aí que vem a situação. A pitaia mesmo, um valor, se você for olhar 1 quilo de pitaia hoje no supermercado, é um absurdo, né? Ninguém queria, perdia, né? Eu lembro que perdia, aqui na fazenda mesmo, perdia, virava lama, assim, entendeu? Era comida de passarinho. Passarinho que chegava ali e comia, mas a gente mesmo não fazia nem questão. Hoje em dia, esses dias aqui no restaurante mesmo, tem um pezinho que nasceu uma pitaiazinha.
Rapaz, foi uma tiração de foto com essa pitaia absurda. Você precisa de ver. Acho que fez mais sucesso até do que o próprio restaurante em si. Eu falei, rapaz... Aí até que chegou uma pessoa por último e arrancou a pitaia. Falei, mas acontece. Mas aí você vê, ó, são culturas resistentes, sabe assim? Uma outra situação, a própria cana, né? Você pode fazer uma agregação de valor à cana também. Tem a cachaça, né? Que a turma produz bem. Aqui na Bahia temos um problema muito sério de certificação, que inclusive foi um pedido nosso para o Ministério da Agricultura que viesse mais a Bahia certificar alguns alambiques, né? Já que antes não agrega valor, ainda vende aqueles negócio de PET 2 litros, né? Às vezes cachaça muito boa. A turma vem de fora, toma e fala, pô, espetacular, e o negócio está sendo vendido sem agregação de valor nenhum. Né? Então é mais uma cultura. Outra coisa importante da cana, esses dias eu tirei até uma foto, eu estava lá em Salvador, eu via vendendo a caninha num negócio de isopor fechada. Eu fiz uma conta, mais ou menos, por quilo dava quase R$5 por quilo de cana. Você imagina o que você não faz com um negócio desse, né? É doido. Então a gente começa a ver situações importantes aqui dentro. Mas tem culturas que aceitam esse tipo de situação e que eu acho que vale muito a pena. Aí perguntar, aonde procurar, o que o produtor precisa fazer? Primeiro, uma assistência técnica. A assistência técnica é uma coisa que se paga... eu falo que o técnico bom, ele se paga por um ano todo em uma única visita. Sabe? Ele já paga a assistência dele pro resto do ano. Isso é verdade. Né? E economiza um bem precioso que ninguém leva em consideração. Isso. Tempo. Nossa, espetacular. Boa situação. Então, aí, inclusive, a gente vem aqui para Itapetinga. Quando eu voltei, eu retomei a questão de assistência técnica, né? A gente está com a Proagro aí, né? Sim. Nossa, lá. E retomamos uma assistência técnica agora diferente, né? A gente vem para seguir o produtor, como a Eli tem feito aqui contigo, a gente vem abraçar o produtor com todas as iniciativas dela. Tem sido a procura por a gente lá, tá, graças a Deus, acima até da média do que eu esperava, nem abri tanto ainda o comércio em si, nem botei a Proagro ainda em atividade, mas eu estou até falando aqui, né? Já é uma propaganda boa aí. Já fica, se Deus quiser, seu telefone vai parar de tocar. E assim, para o pequeno também, eu não enxergo o pequeno produtor como é um cara que tem que trabalhar igual grande. Entendeu? E tem as linhas de créditos também para essa... Sim, a gente tem o Pronaf aqui com juros extremamente acessíveis, né? O Bradesco aí de Ali também, eu acredito que tem algumas linhas também que trabalham com Pronaf também. E a gente precisa o seguinte, o produtor precisa entender que ele tem que trabalhar com eficiência, independente do tamanho da área. Entendeu? Eu já vi, igual eu falei, 1 hectare em Conquista produzindo cogumelo, o cara vive a família dele inteira e muito bem, certo? Muito bem mesmo. Eu vi situações de plantação de banana, principalmente no Vale do São Francisco, de uma senhora, até brincava, a senhora deve ter uns 60 anos de idade, ela tem 5 hectares de manga. A mulher começou sendo colhedora de manga. Aí ela conseguiu adquirir esse pedaço irrigado, né? Hoje ela tinha um Corolla 0 e, mais importante que isso, tinha um namorado novinho. E aí eu olhava assim e falava, pô, feliz da vida, 5 hectares, né? Aí falou assim, questão de abundância ou não de água. Para mim é eficiência, é produzir bem. O que encaixa, a aptidão agrícola para mim ela é fundamental e, mais importante que isso, a aptidão agrícola e a aptidão do produtor rural. Sim. E do comércio também, né? Isso. Mas quando a gente fala de aptidão agrícola, ela entra o comércio também, né? É escoamento de produção. Não adianta o cara querer produzir amêndoa do não sei que lá mais das contas, sendo que não tem escoamento nenhum. Exatamente. E outra coisa importante, quando a gente olha a aptidão do produtor, é o técnico com o produtor. Não adianta você chegar para um cara que tem o perfil exato com gado de corte e querer colocar o gado de leite para ele. Ele não encaixa, não tem jeito. Então o produtor ele tem que gostar. Você que produz leite, a gente também. O leite então é fundamental. Ou o cara gosta ou sai, entendeu? Porque vai passar por momentos bons, ruins. E normalmente o que a gente tem visto é aquele macaco que pula de galho em galho, esse aí tem se dado muito mal, sabe? Muito mal mesmo. Todas as culturas passam por momentos bons e ruins.
é o que persiste, se mantém eficiente no processo, esse aí se dá bem. A gente, o que você falou é interessante, porque muitas vezes quando o processo do leite, por algum momento, passa por uma crise financeira, assim, às vezes de valor e tal, ração muito cara, preço do leite barato, não falta gente para virar para você e falar, teve um mesmo que me encontrou na rua, falei, rapaz, você se lascou, hein? Falei, por quê? Falei, não, o preço do leite do jeito que tá agora, você quebrou. Falei, uai, o cara nem sabe o que eu tô produzindo, quanto é que eu tô, como é que eu não tô. Então, mas isso é complicado, porque assim, realmente tem que ter aptidão também da pessoa. Realmente eu vejo muito isso acontecer. Muitas pessoas que não têm aptidão para o leite, entram no leite e saem. A mesma coisa com a agricultura. Eu vejo muita gente entrar na agricultura e sair porque não tem aptidão. O cara não quer procurar um conhecimento. Porque a agricultura, diferente às vezes até do que a pecuária, né, Lucas? Ela é um pouco mais sensível. Um errozinho pequeno tem uma repercussão grande lá no resultado, não é? O que a gente tem visto é o seguinte: tudo que é o que vocês falaram aí, né? Rende mais, tudo é lei de mercado, né? Porque tem uma rentabilidade maior, tem um risco maior, sempre. Isso aí ninguém tira, ninguém consegue mexer nisso, né? Tudo que você ganha mais, você tem um risco maior. Quando a gente vê a questão de agricultura, o que me preocupa em Tapetinga? Só a aptidão agrícola de cada fazenda. Por exemplo, você consegue produzir uma quantidade de silagem grande aqui na fazenda, você tem uma aptidão agrícola espetacular para isso, né? Você tem uma aptidão para leite muito boa, acesso muito bom, você tem água, você tem outra situação. Eu já vi fazendas, inclusive ele conhece, já foi comigo em alguns diagnósticos, que a gente via a pessoa tirando leite numa área completamente errada, entendeu? Assim, que os animais, a gente só fez trocar os animais de local e a produção adequar. Levantou muito, sabe? Então é a famosa aptidão agrícola. Ninguém melhor do que um técnico para fazer isso. Quando a gente fala da Proagro em si, a ideia nossa é criar um banco de dados de todos os produtores nossos, inclusive já te pedi até o teu para fazer parte do nosso, porque eu quero fazer um comparativo nosso regional. A gente não tem isso, sabe? Assim, em Minas tem, alguns locais na Bahia tem também, mas a gente fazer um comparativo saudável, entendeu? Assim, por exemplo, fazer uma reta onde vai ter produtores abaixo e acima. E o produtor que estiver abaixo, olhar, pô, o que esse cara está fazendo de diferente? O que eu posso aprender? O produtor tem que visitar produtor, não tem jeito, é a hora que a gente mais aprende. Eu já aprendi muito aqui com vocês, entendeu? Assim, a gente olha, vê, pô, realmente tem uma coisa diferente aqui, dá para melhorar. E fazenda é aquele negócio, não para nunca, né? Não para nunca. A gente tem sempre alguma coisa para fazer diferente. É um organismozinho vivo, né? Todo dia uma coisa acontece. Exatamente. A gente tem uma capacidade de melhoramento da fazenda o tempo inteiro, né? Então a assistência técnica para mim é fundamental. Fundamental. Sem isso aí, pequeno, grande, do tamanho que for, não vai não. Respondendo um pouco a pergunta de Alan, então acho que o primeiro passo é procura assistência técnica antes de fazer qualquer coisa na propriedade. Exatamente. Antes até de comprar a propriedade era bom. Mas eu digo porque tem muitos casos que as pessoas herdam, né? A gente tem muitos casos de heranças aqui na região e tudo mais. E eu tenho amigos mesmo que eles falam assim, pô, eu vou fazer o que nessa terra? Vou fazer nada. E uma coisa importante, né? Assistência técnica é uma questão de confiança, né? Você tem que procurar alguém que você confia. Você é igual médico, né? A gente vai, você não vai. Eu brinco que o dizer do médico para mim serve também para assistência técnica rural, né? Quem tem um médico tem um, quem tem dois tem meio e quem tem três não tem nenhum. Entendeu? Porque cada um vai dar uma opção e vai criar uma situação que vai deixar você maluco, né? Eu lembro que antes da gente ter assistência técnica aqui, logo quando eu procurei você a primeira vez, né? Aí eu acompanho muitas coisas de finanças e tal, eu sempre gostei muito. Aí um dia eu ouvi uma pessoa falando um termo que me levantou a curiosidade. É o cara que tem um skin in the game, que é a pele em jogo. Vamos lá. Um dos fatores para nortear uma pessoa que está procurando uma assistência rural, isso agora é experiência minha, eu procurei uma assistência técnica para me auxiliar. O cara faz? Não, o cara não faz. Pô, então por que ele vai vir te dar assistência técnica a respeito disso? Você entendeu? Só porque ele tem um título? Não, pô, mas o cara não faz, ele não sabe como faz. Você entendeu? Ele nunca fez. Então, quando a gente procurou você, eu lembro que na nossa primeira conversa, eu não sei se você lembra direito, mas eu fiquei te perguntando, você tira leite? Como é que é seu leite? Como é que você faz? Você falou, não, pô, vamos lá. Aí me levou, mostrou e tal, eu vi.
Porque eu acho isso importante também, a pessoa procurar uma pessoa que de fato vai agregar, porque se for procurar uma pessoa só para poder pagar um valor, e tem que acreditar no serviço, tem que acreditar no trabalho, porque o trabalho de assistência técnica é um trabalho assim que tem um ganho absurdo no início, porque faz uma mudança às vezes, né, depender no meu caso teve um ganho absurdo no início, depois entrou num ganhozinho mais um ganho reduzido, mas constante. Sempre acelerando. Né? Sempre constante, sempre acelerando, sempre melhorando. E às vezes a pessoa não tem essa malícia de se preocupar com isso, né? Acha que qualquer pessoa tem condições de dar assistência técnica, não é isso, Lucas? O que eu acho importante é o seguinte, o técnico também tem que entender o proprietário, certo? Quando a gente chega para dar uma assistência, você tem que analisar, inclusive, o que o proprietário quer. Às vezes, o que você falou é correto. Quando a gente tem a opção de mostrar para a pessoa, é melhor, né? Uhum. Quando a gente começou aqui contigo, para mim, eu uso como exemplo muito, porque a gente pegou uma fazenda e conseguiu dar um up nela muito interessante, né? O Eli aqui tem um mérito total dele também. Foi quem tomou a frente aí e mais importante do que o Eli, eu acho que é o produtor, sabe? No caso aqui, você, entendeu? Porque você lembra que eu te falava assim, ó, a assistência técnica vai te dar trabalho, entendeu? Eu não vou fazer por você, entendeu? Eu vou te recomendar, o Eli vai te recomendar, a situação toda vai acontecer, mas você vai trabalhar. É quem vai executar no dia a dia, né? Quem vai estar aqui. E é você que vai saber. Eu preciso de mais dinheiro esse mês porque eu quero fazer alguma coisa, É você que vai saber. Sim. Entendeu? É o produtor que paga a conta. Então ele precisa trabalhar, ele precisa estar junto com a gente. Eu falo isso o tempo inteiro para todos os clientes nossos. Você vai trabalhar mais. Não adianta eu ou qualquer um que for dar assistência, se ele não colocar o dono para trabalhar, tá errado. Porque não tem como. É ele que vai pagar, é ele que vai executar. Entendeu? Então, assim, quando a gente vê a sua fazenda crescendo, o mérito é lógico, é do técnico sim, é de ali, claro, mas muito mais teu. É muito mais de Doval, é muito mais do dono da fazenda. Se você não tivesse comprado a ideia e não tivesse trabalhado, podia estar Eli, podia estar Lucas, podia estar quem fosse aqui, que não ia adiantar nada. Mas isso não é só como produtor, acho que é em tudo na vida. Se você procura uma assistência, qualquer ela que seja, até por exemplo, grandes empresas, se o cara procura uma assistência, uma parte financeira lá, uma parte comercial, melhor, assistência nessa área, o cara tem que trabalhar. Sim. O cara não pode achar que ele está pagando o valor mensal ali, que milagrosamente as coisas vão acontecer, né? E outra coisa, a gente já recusou assistências técnicas quando a gente viu, né, Eli também fez parte disso. A gente viu que o produtor falou assim, pô, não quero, entendeu? Eu não vou. Ele se sentia bem pagando a gente. Por quê? Porque, agora eu tenho uma assistência, mas não executava. Então, pra gente é o seguinte, é a pior coisa que existe. Um técnico não ter condição, né, de tocar uma situação é horrível. E a gente encontra de tudo aí no mercado. Tanto produtor sem perfil para trabalhar com técnico, quanto técnico sem o devido perfil para trabalhar naquela linha que o produtor objetiva. Isso. E aí o que a gente faz muito é essa situação. Aí já tirou o produtor do processo. A gente falou, não adianta. Não vai. Entendeu? Por quê? Porque o cara não quer. Ele não quer trabalhar. Ele quer morar fora. Ou senão, às vezes é uma situação que o produtor não se encaixa com o perfil que a gente está demandando, porque é o que eu te falei, a assistência tem que botar o produtor para trabalhar, entendeu? É o produtor que vai fazer. É lógico que às vezes você pega para uma fazenda de um médico, uma fazenda de um comerciante, ele pode trabalhar menos, o ritmo da fazenda vai ser diferente, mas ele vai ter que trabalhar, não tem jeito. Entendeu? A gente vai pegar as decisões são tomadas com o proprietário e a execução é dele. Então a gente precisa fazer esse tipo de situação acontecer. E graças a Deus o que a gente tem visto é que algumas fazendas aqui em Tapetinga, depois da assistência técnica, deu um up gigantesco. Uma delas foi aqui, né? Não, deu mesmo. Isso aí é mérito mesmo de vocês, que quando chegaram vocês deram um up violentíssimo mesmo e foi um negócio assim, notório.
Foi tão notório que até hoje muita gente busca, quer saber como é que foi o processo, quer entender e tal, e acha que é só pegar o processo e replicar, e não é muito por aí, né? A ideia é que cada propriedade também, cada produtor tem que descobrir sua própria aptidão. Ô Lucas, desculpa. Eu queria ainda voltar naquela pergunta que, assim, acho que foi num viés, digamos, agrícola, mas tem as opções de se trabalhar também na área zootécnica. Tem em áreas pequenas a produção de aves caipiras, produção de ovos. Sim. Tem gente com pouca água trabalhando com piscicultura, né? São opções. E hoje, inclusive, na cidade, tem gente trabalhando com apicultura, as abelhas sem ferrão. Sim. Ou seja, opção tem. Aí tem que entrar em acordo para ser o mesmo objetivo entre o proprietário e o técnico, levantar a potencialidade produtiva de interesse em comum, né, dos dois. Claro. E outra coisa que ele lembrou bem, ó, nessa fazenda que eu fiz do Ceará também, o cara é um dos maiores produtores de ave caipira do Ceará, entendeu? Assim, e inclusive é o maior processo dele, apesar de ser o maior produtor de queijo de búfalo também, mas ganha mais dinheiro com os ovos, né? E agrega valor, né, Agora é o seguinte, a galinha caipira também não é aquela galinha que você solta no terreiro e manda caçar carrapato, grilo, escorpião, né? Aí você precisa criar eficiência no processo também. Essa que mora no terreiro é para Doval de vez em quando vir aqui, chamar a gente para comer uma galinha e tal. Mas quando vira negócio, tem que ter eficiência no processo. Esse cara é a coisa mais linda que eu já vi com relação à galinha caipira. Inclusive ele tem um certificado de bem-estar animal, né? Então os animais ficam soltos e tal, tem toda uma situação, mas ele é eficiente, muito eficiente no processo. Por exemplo, se eu não me engano, o ovo de granja, eu vou chutar valores aqui que eu não vou lembrar, mas era praticamente o dobro os ovos da galinha caipira dele. E o custo é um pouco maior do que o outro. Então, porque a ração, a situação maior, os custos maiores são os mesmos. Tem até um marketing aí da galinha feliz, né? A gente recebeu aqui. Em Minas tem em Minas, não foi que ela falou? São Paulo. Ela foi numa pessoa que teve aqui, ela foi no mercado e tinha lá, ovo da galinha feliz. Aí que tinha toda uma historinha ali. Aí no final a gente perguntou: e você comprou? Ela, claro, a galinha tava feliz, pô. E pagou mais? Paguei, porque ela tava feliz também. Acho que ela falou o valor, foi R$21 a dúzia, não foi uma coisa dessa? Não lembro. Mas era um valor absurdo. Tipo assim, se a dúzia era 12 do leite do caipira, da galinha feliz era tipo 20 e tantos, entendeu? Ela pagou. Só pra você ter uma ideia, um dos marketing da Leitíssimo que a gente foi lá, o que é? Vaca solta pasto. E de fato são soltas. É uma coisa que a gente viu, uma eficiência, eu uso como parâmetro, inclusive para as minhas fazendas, né? O que a Leitíssimo faz, acho que o Eli também aqui deve usar bastante, né? Por quê? Porque a gente viu o cara falando de custo o tempo inteiro, o tempo todo. O cara é tão eficiente que ele corta o nível de ureia no pasto, porque ele consegue detectar a produção de pasto diário dele, diário. Então ele começa a olhar e adubar mais, adubar menos. Começaram com 1.000 quilos de N por hectare, que eu falei uma vez aqui na UERJ, a professora, esqueci o nome dela, de forragem, ela não acreditou, né, que tinha uma adubação, porque a gente chegou a adubar aqui em Chiquinho também, 1.000 quilos de N por hectare, e ela não acreditava. Hoje eles estão com a mesma eficiência de produção de pasto com 600, 700 quilos de N por hectare. E o maior orgulho do proprietário da Leitíssima é em ser produtor de volumoso, de pasto, né? Não é nem o leite em si, o leite já é o produto final. Ele brinca que quem produz leite é vaca, né? Produz capim, né? Então, não, mas é interessante porque assim, a mentalidade é outra. A mentalidade não é no produto final, a mentalidade é no processo. E uma coisa importante, só para você ter uma base, ele também estava lá comigo, a média de produção por vaca da Leitíssima é em torno de 12 quilos de leite por vaca, né? Aí vai falar assim, é uma média pequena, só que o custo baixo e muita vaca por hectare, né? Por que ele viu? Ele viu que essa vaca, que a gente brinca que é a vaca flex, no momento que o preço do leite aumentou, ele começou a dar, em vez de 2 quilos de concentrado por vaca, ele começou a dar 5. As vacas subiram para 15 quilos
de leite por Média vaca, dia. média dia, né? Quando o concentrado aumentou muito, ele diminuiu para 2 e as vacas continuaram com 12, só que mais importante que isso, eficiência reprodutiva espetacular. Faz estação de monta, faz todo em gado de leite. Então você vê o seguinte, o que o cara busca? O máximo de eficiência possível, inclusive em custo e renda. Porque a gente usa um parâmetro importante aqui para a gente, que a gente viu um estudo de Minas Gerais que mostra que se você usa em torno de 30% da renda bruta com leite em concentrado para as vacas, você alcança maior lucratividade, né? Sim. Que é o objetivo nosso. E não é mais ou menos, é em torno de 30% da renda bruta. Isso aí eu escrevi até na minha tese de mestrado, doutorado, e a gente tem seguido isso aí, né, Lili? Sim, tem buscado essas base. São parâmetros que a gente utiliza, que a gente cita direto aqui no podcast a respeito disso, que é um parâmetro que a gente utiliza porque não adianta você sair empurrando ração em vaca à toa, sem você saber o que você está fazendo também, né? E as vacas ficam bonitas, né? Porque quanto mais concentrado você dá, às vezes eu brinco, por exemplo, a gente foi numa fazenda também, em Sergipe, Sim. que eu fui numa fazenda, até brincava, rapaz, eu devo ter falado um negócio aqui que o técnico vai ficar meio com raiva de mim, porque a gente via as vacas extremamente gordas, vaca leiteira. Vaca leiteira não tem que ser gordona, né? Você tem que ter um score corporal ideal, que gira em torno de 3, 3,5, né? Ali rodando, para você manter a questão reprodutiva dela ativa. Eu olhava as vacas lá com 4, vaca com 4,5 de score corporal, né? Score corporal é aquela condição onde é que você vê a estrutura óssea dos animais, a questão de gordura, acabamento nas vacas, né? E aí eu comentei com o dono, falei, rapaz, eu acho que você está perdendo dinheiro. Aí ele, eu sempre achei a utilização de concentrado muito alta. O que ele fez? Dica corrida, as vacas todas comendo 12 quilos de concentrado por dia. 12. Dando média de 40 e poucos quilos de leite por dia também. Tava perdendo uma grana retada, entendeu? Aí ele virou para mim e falou, você acha que tem que diminuir? Eu acho. E aí ele começou a diminuir, mandou um zap para mim esses dias, falando, rapaz, minhas contas aqui melhoraram e tal. Eu falei, e seu técnico? Mandei embora. Eu falei, mas não teve jeito, sabe? Assim, a gente vê e treme com aquele negócio, né? Então, o acompanhamento diário, a assistência técnica, ela tem que olhar o bolso do produtor, é o mais importante para mim. O produtor tem que ganhar dinheiro. Você não está aqui para divertir dentro da fazenda, para fazer gracinha, não, entendeu? E, tem que ganhar dinheiro. Ô Lucas, em relação a essa situação da Proagro aí, como é que, porque assim, a Proagro ela vai trabalhar também com essa parte de linha de crédito rural, porque é interessante a gente falar isso, que teve um novo plano safra aí, que algumas coisas mudaram, ou não, como é que está essa situação? Vamos sim, a Proagro ela vai trabalhar nas duas frentes, né? Tanto em assistência técnica, né? Que para mim é um cargo importante, mas com linhas de crédito também, né? A ideia nossa é que o produtor consiga acessar, já que eu acho, hoje o Plano Safra ele funciona mais como parâmetro de juros nacional, né? Então assim, eu não vejo o Plano Safra, você me pergunta se foi um Plano Safra bom, eu esperava uns juros mais baixos, né? Já que a gente vê a Selic, apesar de estar aumentando, mas continua com valores abaixo do Plano Safra, que quando fala de equalização de juros eu não consigo entender, já que a Selic está abaixo, né? Eu acho que o governo federal deveria ter proposto um Plano Safra melhor, mas se você me perguntar assim, está acessível ao produtor? Tá interessante financeiramente? Também. A Proagro vai trabalhar com isso? Vai. Entendeu? A gente vai colocar, vai fazer esses projetos e os contatos que a gente tem, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, o próprio, às vezes o Yali está aí presente, eu até falei fiz uma reunião com o Bradesco, que eu acho que o Bradesco deveria mudar um pouquinho o processo de financiamento dele, já que alguns produtores têm assistência técnica, então a gente poder trabalhar também com projetos dentro do Bradesco, a gente está pedindo isso, a Caixa Econômica também tem parâmetros importantes, então o Plano Safra está acessível, a quantidade de recursos é maior esse ano, eu acredito que vai durar um pouco mais de tempo, mas eu acho que o produtor que anda rápido, a gente está lá para atender todo produtor, ele vai ter, a gente brinca, né? Boi que chega primeiro bebe água limpa, então acho que vale a pena correr atrás e quem tiver interesse em investimento, a gente está lá para atender. E a gente sabe, né, Lucas? Esse negócio você falou, boi chega primeiro, bebe água fresca, é que existe um valor limitado para esse plano safra. Não é que, por exemplo, o banco não quer emprestar, não é isso? Exatamente. O que acontece normalmente com os bancos? Existe um juros que a gente chama de juros equalizados. O que o governo faz? Ele subsidia uma parte dos juros para o produtor rural. Isso aí tem um valor
que é pré-determinado pelo banco, pelo aí, Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, e aí vai, né? A turma faz esse valor que é possível pagar esse juros subsidiado. É o que eu questiono sempre, é isso, né? Se a Selic está abaixo, que juros subsidiado é esse? Sim. Mas enfim, as regras estão aí, é para ser jogadas, né? A gente não pode questionar, mas não pode mudar. Então, tá lá. Então eu acho que o produtor ele tem que correr agora, porque o plano de safra está lançado, existe dinheiro já no mercado, já estamos com alguns projetos em andamento, né? Então o produtor que chegar primeiro ele vai conseguir esses juros um pouco mais abaixo. Posteriormente, quando isso acaba, para o ano passado, isso em outubro, novembro acabou, né? Existem os outros recursos, né, que o banco bota, o Banco Brasil. O Banco do Nordeste perdura um pouco mais, né? A gente brigou muito durante a SEAGRE pela questão burocrática, não só do Banco do Nordeste, como todos os bancos, né? A gente vê desnecessário. Hoje você vai comprar um carro, você entra na loja, com meia hora você sai com o carro comprado. Eu acho que o produtor, a inadimplência do produtor rural é muito baixa para o nível burocrático que a gente tem que enfrentar, né? Mas, enfim, o que a gente tem pedido muito é isso, né? Para que eles evitem esse tipo de burocracia em demasia, né? O Banco do Brasil tem trabalhado de forma mais eficiente que o Banco do Nordeste com relação a isso, né? Quero mandar um abraço, inclusive, para Landson aqui, que acho que pouca gente valoriza essa situação, mas Landson é um dos melhores do país. Isso é verdade. Certo? Então, assim, não sou eu falando, não, é o Banco do Brasil, né? A gente tem acesso a algumas informações. A carteira que Landson opera hoje é uma das melhores do país. Isso graças ao próprio Landson, principalmente, e também aos produtores que fazem parte dessa carteira, que criam uma adimplência muito boa e facilita o trabalho do Landson, né? Mas o Banco do Nordeste também tem entrado muito forte. O Gomes, que é o superintendente, que virou amigo pessoal nosso, inclusive, tem batalhado muito para diminuir a burocracia, mas o produtor que chegar primeiro, ele realmente vai ter acesso a linhas de crédito muito mais rentáveis, com juros mais baixos, e a gente consegue trabalhar muito forte com relação a isso. Então procurem a Proagro lá, que a gente está pronto para atender esse produtor e sempre entendendo a vida do produtor e buscando as melhores alternativas para ele. Ô Lucas, assim, surgiu acho que uma dúvida até para o pessoal aí. A gente fala muito nas taxas que a gente paga desse capital que a gente pega. Agora, pensando na outra ponta, num contexto geral, qual tem sido a taxa de retorno desse investimento na agropecuária, na agricultura, ou o que mais tem trabalhado? Olha que bacana. O Eli fez um questionamento que a Proagro começou a mexer com essa situação agora. Inclusive os projetos novos nossos hoje que estão saindo, tem um das vertentes que a gente tem usado é a famosa TIR, né, que é a taxa interna de retorno. E a gente tem usado apenas a aplicação do recurso, né? Por exemplo, assim, a gente não tem usado a aplicação da fazenda como um todo. Apenas o upgrade que aquele recurso vai trazer para o produtor. O Landson viu isso como uma alternativa espetacular, até para mostrar para o banco que é viável, que é interessante. E o que a gente tem visto é taxas em torno de 1,5% até 2,5%, e dependendo de como é o nível de eficiência do produtor, chegando até 3%, entendeu? Ao mês, né? Todas essas taxas que eu estou falando ao mês. Ao mês, né? Versus 1,5%, 2%. Menos, 8% ao ano. 7,5%, né? Podendo, dependendo se for Pronamp, a gente consegue ainda 6,5%, 6%, né? Então, assim, é viável? Entendeu? É lógico, tem seus riscos? Tem, lógico que tem, entendeu? Mas, assim, quando a gente olha, eu até brinco, o risco em fazenda, às vezes se estourar uma bomba aqui dentro de sua fazenda, vira um açude, né? Então, a gente sabe que o risco é muito pequeno. Tem seca, tem todas as diversidades que a gente sabe. O produtor que trabalha, a chance dele perder dinheiro com crédito rural é muito, muito baixa. Certo? Muito, muito baixa. Porque se você comparar aí, uma das piores taxas que a gente encontrou, então de 1,5%, né? Comparar com praticamente 0,5%, um pouco mais, vamos botar 0,6%, 0,7% ao mês, você está ganhando praticamente o dobro. E se der errado, isso vai cair um pouquinho, mas pelo menos o juros você vai conseguir pagar. Então, o produtor que
operar direitinho, com assistência técnica. O que não dá, às vezes, é o produtor que pega um dinheiro desse e compra uma caminhonete, compra uma situação que não vai conseguir pagar, né? Mas o que a gente vê é que o produtor rural dificilmente faz esse tipo de situação. O que a gente tem acompanhado é a adimplência muito alta nossa, é a melhor do mercado, inclusive quando se compara com imóveis, com outras situações, o produtor rural ele é o que mais paga, então a gente tem tido pouquíssimos problemas com relação a isso. O Landson está aí para mostrar. A adimplência aqui em Tapetinga chegou a 100% na época, né? A gente não tinha nada de inadimplência. Então, o que a gente tem acompanhado é que o produtor ele gosta de pagar a conta, ele paga em dia, e lembrar sempre que a gente tem que percorrer o manual do crédito rural. Por exemplo, em 2016, aquela catástrofe que teve aqui na região, quando eu falo que o produtor tem que estar preparado, quando daquela ninguém está, né? Não tem como preparar. Eu mesmo não produzi nada de cana, não consegui nada, tivemos que armar alguns recursos por fora aí para bancar. O que o banco fez? Jogou tudo para frente, prorrogou todas as situações daquele ano. É lógico que a gente quer mais, e o Manual do Crédito Rural ele mostra isso para a gente. Se o produtor necessitar, existe um nível de prorrogação, entendeu? Então a gente consegue fazer, até se der um tipo de erro, igual 2016, a gente tem iniciativas que a gente consegue tirar o produtor do problema. Então, eu acho que vale muito a pena, e o produtor que alcançar esse nível de esses créditos rurais, principalmente agora no início, a chance de se dar bem é muito grande, muito alta. E pensando assim em um investimento, digamos, satisfatório para bom, em quanto tempo, em média, até quanto tempo se paga esses investimentos? A gente está falando de período de retorno, né? Exato. Tem uma histórica aqui dentro de Tapetinga que a turma fala que a compra da terra ela tem que se pagar em 10 anos. Né? Quando você fala em compra de terra, qual é o... Vamos lá, conversando agora é até bom, é uma situação que os produtores precisam entender essa situação. Há 10 anos atrás, Durval, o que aconteceu com sua terra em 10 anos aqui? Valorizou bastante, não foi? Demais. Não é interessante esse processo. Valorizou porque ela quase triplicou de preço. Pagou mais do que a poupança, né? Muito mais. Então, infinitamente mais. Quem é a poupança? Quando a gente pensa num capital empatado em terra, é exatamente isso que a gente procura entender. É justo colocar um custo que a gente chama de oportunidade no capital empatado em terra? O que é o custo de oportunidade? Por exemplo, você tem uma fazenda que vale 1 milhão. Você botar isso aí na poupança, eu não sei nem quanto é que está a poupança, mas botar que você consiga aplicar 0,5% ao ano. Não sei, em poupança, em alguma outra situação. Mês, né? Ao mês, desculpa. Você vai ter R$5.000, né? Por mês. Isso. Então, se a terra não te pagar os 5 mil, seria melhor vender e colocar nesse capital e sair. Isso é o famoso custo de oportunidade. O que a gente tem visto é que a valorização da terra nos últimos, não vou falar nos últimos 10 anos não, historicamente em Tapetinga, ela paga qualquer tipo de custo de oportunidade. Se a gente está falando por um estudo que a gente fez e vem acompanhando, e a gente conseguiu entender que é bom investir em terra. Por quê? Ela tem uma valorização além dos dividendos. O que são os dividendos? É o leite, o lucro do leite, o lucro da carne, né? Então, aquele velho ditado, né? Quem investe em terra não erra. Né? O que a gente tem visto em Tapetinga é exatamente isso. O que tem acontecido? Quem tem saído do mercado? Por que tem se vendido terra, principalmente em algumas situações de herdabilidade e tal, a turma não toca, às vezes porque não tem aptidão, não quer, ou alguma coisa aconteceu. O que a gente tem visto é porque antigamente o produtor, a fazenda aguentava mais desleixo, né? Você não tinha um capital empatado muito alto. A pressão hoje de você ser eficiente é maior. Quando você tem uma terra que vale R$300 mil, você começa a fazer conta. Por que eu faço com R$300 mil? Entendeu? Antigamente essa fazenda custava só 100. Então você tinha aquele negócio ali, não tinha um valor tão agregado, tão expressivo, né? Sim. Hoje não, hoje o cara tem que pensar, entendeu? Ele tem que ser eficiente no processo. Porque se ele não for, vale a pena ele vender e investir em outra coisa, entendeu? Então o produtor que tem buscado eficiência, ele tem ganhado em 2 pontos: valorização da terra e nos dividendos. Lembrar que os dividendos são sempre os mais importantes, né? Sim. Porque ninguém tem interesse em vender. Ninguém tem interesse em vender a terra. Mas o que a gente vê às vezes é porque fica tão atrativo a venda
que a pessoa começa a vender aquele fundozinho de fazenda, aquela situação toda, e é interessante, porque ele vai conseguindo se capitalizar e vai tocando a vida, né? Mas o produtor que tem buscado manter a terra e buscar dividendos interessantes para viver bem, esse aí tem ganhado em 2 fontes importantes aqui em Itapetinga, não só em Itapetinga, como na Bahia como um todo. Pois é legal observar isso, porque o valor agregado de terra de fato é alto, mas ele se valoriza. E quando valoriza, o ganho de capital que você tem, o seu capital sobe tanto de valor que você às vezes até assusta um pouco. Só que isso também tem um fator que eu acho que assim, é muito importante, Lucas, ressaltar, é que nós estamos falando de valorização também em terra produtiva. Porque não adianta o cara ter aquela capoeira lá e fala bem assim, pronto, agora eu vou deixar aqui minha capoeira que ela vai valorizar. Não é por aí, né? Que é uma terra não produtiva, ela vai ser muito mais barata do que uma terra produtiva, sempre. Você quer ver uma situação, Doval, que a gente faz uma conta, ele me ajudou a fazer muito dessas contas aí, né? Ganho patrimonial. Que a gente chama de upgrade de patrimônio, né? Não significa que esse dinheiro vai entrar na conta, no bolso dele, né? Mas, por exemplo, uma coisa que você falou, uma capoeira. O cara que trata uma capoeira hoje, ele ganha dinheiro às vezes só na valorização do hectare dele, do alqueire dele, né? Exato. E essa valorização hoje tem gente trabalhando, eu conheço alguns amigos que estão fazendo isso. Ele compra a fazenda, faz a fazenda e vende a fazenda. É um dos melhores negócios que existe. Mas você imagina se você consegue comprar, fazer e trabalhar nela para ela render dividendos para você, já que a gente está conversando aqui, ela valoriza também posteriormente a isso. É lógico que o upgrade de capital acontece muito numa terra mais suja, mais degradada. Uma fazenda já pronta, ela tem menos upgrade, mas você tem mais dividendos, né? Então, o produtor, é só para deixar claro para o produtor que quem persiste na atividade tem ganhado em 2 pontos. Agora, quem é pouco eficiente, ele tem, porque tem aquele outro lado, né? A fazenda pronta que o cara não cuida e acaba virando capoeira. Aí você não tem um upgrade, você tem você tem abaixamento de capital. O downgrade, né? O downgrade, né, no caso. Então você abaixa o capital, entendeu? Então esse produtor que tem saído do mercado, porque ele não consegue manter. Os dividendos vão caindo, a terra vai sujando, você diminui o downgrade de capital e você ainda tem um abaixamento de dividendos. E às vezes o cara não consegue viver mais da fazenda e acaba vendendo. É um ponto de estagnação, basicamente, né? O cara vai Exatamente. estagnando e o cara vai perdendo a capacidade dele financeira ao longo dos anos. Porque a pecuária tem essa característica. Se o cara realmente não for muito atento, vai perdendo ao longo dos anos e ele só vai perceber daqui 10 anos. E o que a gente chama de escala da tristeza, né? O professor de forragem fala muito isso com a gente. Vai do colonhão, aí vem pro braquiário, depois vai andando, até chega aquela graminha de campo de futebol, né? Que é uma das piores que existem dentro. Quando você começa a ver aquela situação, aí você fala, ih, rapaz, tô ruim, entendeu? E aí, o que acontece? Itapetinga tem uma vantagem, cara. A gente olha para assim, quando você compara Itapetinga ao Oeste Baiano, que hoje é uma das zonas mais produtivas em questões agropecuárias, né? A gente brinca que o cara, então do solo, se você levar o solo daqui para lá, você adubo de lá, né? Então é diferenciado o processo. E o produtor, ele tem se acomodado com isso, entendeu? Assim, ele tem olhado, pô, mas se eu boto um foguinho ali, vem a questão toda ali, vem um colonhão, vem toda a situação e para mim tá bom. Só que a gente vê a escala da pobreza acontecendo, entendeu? Então o produtor, aqui a gente só precisa de uma coisa, chama manejo. Se a gente manejar bem as pastagens, a gente já persiste com ela em um longo espaço de tempo. Mas tem que ter um negócio chamado manejo. Eu vou perguntar aqui para todo mundo que está escutando. Quem nunca viu, não vê agora, num período de seca agora, vê solo exposto. De tanto que o gado comeu até o chão mesmo. Chega a roer o braquiário, né? Fica só aquele talinho pra cima, assim. Quando chover, o que vai acontecer com esse trem? Vai lavar tudo, né? Isso. E aí vai tudo embora, a camada de matéria orgânica, toda a situação. Então a gente precisa manejar pasto. O que acontece? É deixar alto o tempo todo, é deixar na altura correta. Sim. Né? E a gente precisa fazer isso dentro das fazendas nossas. Em Itapetinga, só com isso você persiste muito bem a pastagem. Você está falando de uma tecnologia básica, mas assim, muito importante para... Tá meio gordinho, né? Tá, você viu? Balançando aqui a cadeira. Quase que vai. Quase derrubou a cadeira do seu Juvino, rapaz, cuidado.
E é uma tecnologia básica, mas que é uma tecnologia que precisa ser aplicada. A gente tem dificuldade muito grande aqui na região realmente com isso. Eu vejo algumas pessoas até meio que adotando padrões nível de tipo... tem isso também, né, Lucas? Você trazer a tecnologia, por exemplo, do Centro-Oeste. Aí o cara fala assim, você entra com tal altura e sai com tal altura. Mas você tem outros fatores também a serem analisados, né? Índice pluviométrico, época de período de chuvas, período das águas, período do inverno, né? Assim como estação de monta. Cada região tem sua estação de monta num período determinado e varia muito no Brasil. Exatamente. A gente tem visto alguns índices muito baixos em estação de monta aqui, porque usa um período meio ruim, né? Assim, animais com nutrição às vezes baixa, uma questão de temperatura também um pouquinho irregular. Então, assim, o que a gente tem visto muito, aí volta aquela velha frase nossa, assistência técnica. Conversar com o produtor, entender a aptidão do produtor e fazer acontecer. Sim. Certo? Esse aí, para mim, é o ponto. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho fazendas minhas que se o cara olha assim na época da uva, fala, o cara tá perdendo pasto. Não, eu tô recuperando alguma coisa que tá perdida, entendeu? Assim, tem uma turma de Minas que até brinca, né? Fala assim, esse filho de Miguelão é maluco, planta capim até em pedra. Mas o problema é que nasce. Entendeu? Problema, né? O bom, né? E aí é porque, às vezes, um cascalho muito forte, a gente deixa o capim perder um pouco, faz um pouco de matéria orgânica, faz toda a situação e acaba dando certo, entendeu? Sim, Então a gente tem, por exemplo, eu vejo muita gente aqui em áreas de silagens pouco preocupados, em área de irrigação, que planta milho de silagem, pouco preocupados com o solo. E isso me preocupa muito, entendeu? Por exemplo, plantio direto, toda a situação que a gente já conhece. Itapetinga é um neossolo, né? E na maioria das vezes. Você tem pouco solo. Você tem que fazer camada de matéria orgânica. Não tem jeito. Então, assim, se o cara consegue manter um capim ali, nem que for só para fazer cama. Por exemplo, o Oeste, a turma tem, às vezes, deixado de plantar soja na área de algodão, plantado capim, só para fazer o algodão em matéria orgânica. E viram que o capim, o algodão rende mais que paga a soja. Então você vê, são situações que a gente aqui em Itapetinga precisa pensar um pouquinho nisso também. Para mim, o produtor que conservar solo, ele vai sempre para frente. Sempre mesmo. Olhar para baixo, né, primeiro. Exatamente. Olhar pro chão. Antes de olhar pro boi, antes de olhar para qualquer coisa, olhar pro chão. Olhar pro bolso, né? Do que olhar pro bolso, também. Ô Lucas, e uma outra situação também que acho que é interessante a gente falar é sobre essa situação de ração aqui na região. Acho que algumas pessoas já devem estar sabendo, nós dois estamos encarando aí um processo de uma fábricazinha de ração para atender. E como é que você está enxergando isso aí? Fala um pouco pra gente, porque às vezes eu falando, o povo já está meio cansado da minha voz aqui. Fala um pouquinho aí. Vamos lá. O concentrado em Itapetinga é um caminho sem volta, né? Acho que a turma que entrou não sai mais, né? Já viram que vale a pena, já viram que é eficiente o processo. E eu vejo um nicho de mercado muito bom, que é o que a gente está querendo entrar agora, né? Está entrando, na verdade, né? A gente vê que a demanda por farelo tem aumentado muito aqui na região e eu acredito que vai aumentar ainda mais. Existem muitas pessoas que não entenderam ainda o processo de eficiência de um proteinado bem feito na época da seca, né? Um upgrade que você consegue na sua produção com um pouquinho de farelo, agora se você lembrar sempre, de forma estratégica. Por exemplo, a conversa minha e tua é o seguinte, é o concentrado certo para o seu rebanho. Né? O que acontece? Às vezes o produtor tem uma cega muito alta, foi o que ele falou aqui, fez um pasto diferido, está com uma cega alta, ele tem um nível de fibra muito alto e para o bovino conseguir digerir aquilo é preciso um pouco mais de proteína no concentrado. Né? A gente sabe disso, a gente vai ter um técnico que vai fazer a visita ao produtor, vai identificar qual o nível de concentrado que precisa, qual o nível de proteína, lembrar sempre em dieta total. Às vezes o que acontece? O produtor ele vê assim, qual é o preço da sua ração? Ele esquece, não é isso que ele tem que pensar. Ele tem que pensar o seguinte, por exemplo, às vezes a gente já tem experiência aqui de produtores que usavam 4 kg de concentrado, baixar para 2 kg de concentrado e conseguir o mesmo desempenho.
Aí o concentrado que ele estava usando 2 kg é mais caro que o concentrado de 4. Pode falar que fui eu, porque fui eu mesmo. Pode falar que fui eu. E aí o que acontece? Quando começou a usar o 2, a dieta total dele caiu demais o preço. Sim, entendeu? E mesmo. aí o que vai acontecer? O desempenho e a eficiência do produtor é maravilhosa. E lembrar que assim, essa eficiência nutricional vai garantir a sequência do ciclo, principalmente reprodutivo, na próxima safra, no próximo ano. Uma coisa que ele está falando, que o produtor, não só de leite, quando de corte, tem que pensar muito, é o seguinte: a gente tem que emprenhar a vaca. Né? Para mim é uma das coisas mais importantes dentro da pecuária. A turma às vezes esquece isso. Eu chego dentro da fazenda minha, eu não pergunto quanto é que está produzindo de leite, não. Pergunto quantas vacas o cara inseminou no mês. Entendeu? É o que eu estou preocupado. Eu tenho que emprenhar a vaca. E outra coisa, a gente sabe que o bovino ele tem uma característica importante. Qualquer situação na vaca que ela ou passar qualquer tipo de necessidade, a primeira coisa que ela corta é o cio. Então, se ela está ciclando, se ela está com cio ativo, ela está bem, está tranquila, né? Então, o que ele está falando, às vezes você precisa fazer isso. E outra coisa, é alcançar o mercado no momento melhor dele. Entendeu? Pouca gente tem boi gordo, mas você vai ter, porque usou concentrado na hora certa, que fez toda a situação acontecer, e você vai ter o bovino gordo ali. Na hora que o mercado aquece. Isso aí paga qualquer tipo de concentrado e torna-se o produtor mais eficiente. Eu falo o tempo todo isso quando a turma pede para me dar palestras, situações dessas aí. O título da palestra vai ser eficiência, sabe? Esse para mim é o que eu levo para tudo dentro das minhas fazendas, é eficiência. É interessante porque não é produtividade, não. É eficiência, que nem sempre produtividade e eficiência andam juntos. Às vezes nem sempre produzir mais quer dizer que você é eficiente. Você pode chegar a produzir 80 toneladas por hectare de volumoso no hectare de milho. Mas você foi eficiente? Quanto é que você gastou para produzir isso? Às vezes você gastou o mesmo valor que você iria, entendeu? O mesmo valor que você está vendendo, que você fica muito mais caro o quilo produzido. Não, e outra coisa, é o que eu falo com todo mundo. Nem o menor custo, nem a maior produtividade é o mais eficiente. Não adianta. Às vezes você tem ali, ó, para subir um pouquinho o custo do meu leite. Mas eu, em vez de estar produzindo 100, eu estou produzindo 1000. E aí? Entendeu? Sua margem diminui por litro, mas você ganha mais no final. Entendeu? Então, assim, o produtor que pensar em eficiência, esse aí vai se dar bem. E o nível de concentrado aqui em Tapetinga, aplicado hoje nas fazendas, quando a gente fez aquela conta lá, com o Paulo Walter, com todo mundo, é muito pequeno ainda. Então, assim, o produtor precisa entender que essa é uma alternativa de sucesso, uma alternativa que vale a pena. Entendeu? Assim, é lógico, a gente tem que pensar em duas vertentes: nutrição boa e genética boa. Sim. Certo? Eu acho que a nutrição vai até primeiro, entendeu? Do que a genética. Agora, eu brinco que o produtor tem duas formas de perder dinheiro: alimentar bem o animal ruim e alimentar mal o animal bom. Entendeu? Para mim, as duas são muito ruins. E essa questão, Lucas, de alimentar e genética, a gente tem que lembrar o seguinte: que o alimento, pelo menos o volumoso, deve ser produzido na propriedade. E genética, claro que a gente pode produzir também, mas a genética você compra, você vende, mesmo que tenha um ciclo um pouco mais demorado. Mas você tem acesso a essa genética. E volumoso não, você tem que produzir na terra. E uma coisa importante de ressaltar é, às vezes, por exemplo, você vê algumas vertentes: eu quero inseminar. Você chega na fazenda do cara, não tem nem comida direito pro gado. Eu falo: não, tu não vai inseminar agora, vai investir em outra situação. E a inseminação segue paralela, é o que você falou. Para mim é mais importante a nutrição do que a questão genética. Quando você tem um nível nutricional tão alto que sua genética está esbarrando, você já está num patamar, tá igual o Flamengo, né? Em outro patamar. Mas eu acho que o produtor que trabalhar com eficiência, ele sempre vai se dar bem. Eu acho que o nível de concentrado aqui em Tapetinga, para alcançar o máximo de eficiência, igual a gente está falando, o produtor que usa 30% da renda bruta com concentrado, ele alcança maior lucratividade em gado de leite, né? Sim. Então, assim, só no gado de leite aí você já tem uma margem gigantesca para crescer. Quando a gente olha a inseminação, então, a venda de sêmen aqui em Tapetinga tem que aumentar muito também, porque pouquíssimos produtores ainda usam. É interessante isso. E se soubesse o ganho genético que isso traz, é um valor absurdo, é um negócio assim fora, é totalmente fora da curva. Eu vi que teve alguém falando de ATF aqui, né? Teve.
Você vê assim, ó, o IATF mesmo para estação de monta, para toda essa situação que a gente vê, os estudos têm comprovado que é altamente eficiente, né? Você tem uma genética espetacular. Eu falo só em números de ganhos simples. De 2019 para 2020, a aparição, né, que teve 2019 para 2020, foi toda de monta natural. Touros bons, touros POs, touro de primeira linha e tal. De 2019 a aparição de 2020 para 2021 foi quase toda, cerca de 80%, foi de origem de inseminação. Pelo protocolo de IATF. Rapaz, o peso foi da seguinte forma. Os animais apartados no meio do ano de 2020, eles apartaram com algo próximo de 7.2, 7.3 arrobas. E os animais apartados no meio do ano de 2021, que foi um ano seco, tem que lembrar disso, 2021 está sendo um ano seco, eu apartei com 8,5. Você imagina. Pagou? E olha, eu juro, quem quiser conhecer pode vir, entre em contato aí com a gente que você vai vir aqui. Foi somente inseminação. Não dei ração pra gado de corte, não fiz nada. Só uma suplementação mineral e proteica no período seco. Mas isso aí a gente já vem fazendo já desde antes, já vinha fazendo, né? A pergunta é essa, tá feliz? Demais, porra. Demais. Quer dizer, um lotezinho só que saiu já pagou toda a inseminação do período todo o protocolo todinho, sobrou dinheiro e fora os outros lotes que vão sair. Então, como é que eu não tô? Óbvio que eu tô. Tem que implementar a tecnologia para ser eficiente, que nem você falou. Não é aumentar a produtividade, é ser eficiente. Eu acho que a palavra hoje aqui é eficiência, não tem outra não. Quanto mais eficiente você for, mais rentável você é dentro da sua fazenda. Lucas, rapaz, se a gente fosse continuar conversando aqui, acho que a gente tinha assim pelo menos mais umas 10 horas de podcast para fazer, mas infelizmente a gente tem um limite e eu te agradeço muito a sua presença. Já fica aqui o convite para você vir no próximo, porque tem muito assunto para a gente poder bater papo aqui ainda, para falar ainda sobre essa cadeia leiteira, sobre essa experiência sua também na Seagri. Hoje foi uma pincelada geral, assim, que eu acho que foi bem legal, mas a gente tem que vir conversar mais um pouco sobre isso, porque eu acho que o produtor rural ele é carente de conhecimento, não é isso? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui com todo mundo, todos os ouvintes aí, e eu acho que é isso mesmo, a fazenda não para, né? Então a gente tem novidade todo dia, tem um monte de coisa para a gente conversar, e a turma que está vindo aqui tem somado muito, acho que vale muito a pena, uma situação espetacular que você está proporcionando. Parabéns à equipe aí toda, né? A turma que está lá filmando e gravando a gente aqui também. Gilson, né? Meu amigo, obrigado. Obrigado, Eli. Né? Eu tive o prazer em conviver com ele também com relação a questões de assistência, de trabalho, né? É um cara extremamente eficiente. Vem desde a era acadêmica, né? Tem muito tempo que eu aturo esse bicho aí. Mas graças a Deus tem mostrado um cara muito bacana. Doval, eu só tenho a agradecer e também te parabenizar, velho. Porque uma das coisas que eu comento o tempo todo é que é um exemplo, né? Pra gente também, né? E graças a você. Eu acho que o maior, se existe alguém que tem que ser parabenizado aqui, é você. Você com sua família, dona Sueli, todo mundo que abraçou a situação e que fizeram por onde, sabe? A gente fez o dever de casa, mas quem botou em execução e quem teve coragem, quem teve a eficiência toda foi você. Então, assim, parabéns. A gente vê, tem muito a crescer ainda, né? Graças a Deus. A gente sabe que... caminho ainda não, só foi o primeiro passo. Mas eu só te dou parabéns. A fazenda tá voando, né? A gente sabe que tem muito a crescer ainda. Mas conta com a gente lá e a gente agora aqui do lado do produtor, né? Sendo produtor... Claro. Isso é o lugar onde eu mais gosto de estar, né? Então, conta com a gente aí, estamos de portas abertas com a Proagro, com a fábrica de ração que vai chegar, com as fazendas nossas também, estamos prontos para atender todo mundo. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Você falando da família, né? Tem no DNA aí o espírito, a marca inovador, empreendedor sempre, e assim, eu faço parte dessa família hoje, acredito. E no mais, Mesa Rural. Agradece, pedir o pessoal lá para deixar aquele like e compartilha também com os amigos. Pessoal, só lembrando aqui, quem nos assiste, é o seguinte: se inscreve no grupo VIP,
É um grupo bacana. Lucas também está fazendo parte do grupo VIP. Vai estar sempre que possível também, apesar da agenda corrida dele, tentando responder, participar lá, interagir com o pessoal. Mas se inscreve no grupo VIP, porque sempre que nós vamos fazer gravação ou qualquer coisa do tipo, a gente está avisando antes para as pessoas estarem disponibilizando as perguntas ali e estarem participando também. E todo o material exclusivo desenvolvido e criado aqui dentro, como planilhas, como cálculos, a gente disponibiliza somente no grupo VIP. É gratuito, não tem custo nenhum e é para fazer uma rede de contato bacana aqui da região. E muito obrigado, se inscreva no canal, dá um like no vídeo, compartilha e se inscreve também no nosso canal no Instagram, porque tem muito conteúdo bacana acontecendo lá. Um abraço, tchau, tchau.